Esse vídeo aqui, ó, fala como a pessoa subir na vida. A pessoa começa do zero. A gente começa lá embaixo. A gente começa do zero. Tá entendendo agora? Começa do zero. E começa. A pessoa nasce pelado. Vai crescendo, cresce. Aí o destino da pessoa, quem traça só o nosso Deus, né? Então o que acontece? Se a pessoa nasceu pobre, às vezes, muita gente fala que vai morrer pobre, mas muitas das vezes não morre pobre, porque quem manda é Deus. A boca da pessoa, do homem não manda nada, quem manda é Deus. Que manda muito a pessoa adquirir as coisas nesse planeta, nesse mundo. É o esforço da pessoa. Primeiro Deus na frente. Bota Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. E depois a pessoa esforça. A pessoa faz o esforço dele, faz a parte dele. A pessoa começa a caminhar, bate numa porta, aquela porta fecha para ele. Ele bate na outra porta, a porta fecha para ele. Ele vai, não desanima não, ele continua, ele segue em frente. Ele bate em outra porta, a porta fecha para ele. Ele bate em outra porta, a porta fecha para ele. Ele vai batendo, mas ele desanima. Uma hora ele acerta o alvo. Aí ele acerta o alvo, aí ele já começa a trabalhar. Começa a correr atrás. Aí ele começa a trabalhar, correr atrás. O que acontece? Ele trabalha naquele local lá uns tempos. Dali, o que acontece? Ele pega aquele dinheiro que ele ganhou naquele lugar ali, abre um negócio pequeno para ele e começa a trabalhar. Aí, isso aí vocês tiram pela história do Silvio Santos. Eu não sei não, mas eles contam que ele era camelô. Vocês viram como é que ele largou, terminou o final dele bilionário? Então é a mesma coisa uma pessoa que trabalha engraxando sapato na praça, uma pessoa que vende picolé, uma pessoa que vende bala no trem. Aqui mesmo na minha cidade aqui, tem gente aqui que eu conheci que tirava carninha no charque. Hoje em dia é fazendeiro. Tá entendendo agora? Começou do zero e chegou onde ele queria. Então a pessoa vai, ganha aquela pequena quantia de dinheiro e investe, tá entendendo? Aí ajuda a presença de Deus, porque Deus está em frente em todas as coisas, né? Todas as coisas que a gente faz tem que botar Deus de frente. Ajuda a presença de Deus, que é mais forte, e a inteligência da pessoa. Aí a tendência da pessoa é evoluir. A pessoa vai subindo. Tá entendendo agora? A pessoa nasceu pelado. Todo mundo, nós todos nascemos pelados, né? Depois que nós vestimos roupa, depois nós era bebê, nós usava fralda. Depois passamos a vestir roupa quando crescemos. Mas cada um nasceu de um jeito. Um nasceu pobre, outro nasceu no berço de ouro, né? Igual as salas. Outro nasceu pobre. Só que nasceu pobre, mas nasceu uma pessoa de garra, uma pessoa que tem exposição para correr atrás. Porque a vida, ela é... Tudo tem um preço nessa vida, vocês sabem que tem, né? Então a vida, para vencer na vida, a pessoa tem que suar, entendeu? Tem que arregaçar a manga e seguir em frente e correr atrás. Corre atrás que consegue vencer na vida. Levantar de manhã, olhar para o horizonte, entendeu? Entrar no banheiro, tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café e sair.
seja de carro, ou de moto, de bicicleta, ou a pé e sair. Então é assim que a gente ganha a vida. Porque se a gente ficar parado, olhando para o tempo, a gente não consegue nada, não é verdade? Mas Deus na frente de todas as coisas. Então a gente começa do zero, gente, nasce pelado, entendeu? Igual eu falei. Depois a pessoa, um bebê, usa fralda, depois a pessoa é adulto, usa roupa. E a pessoa nasce sem nada. Um nasce no berço de ouro, o outro já nasce sem nada, pobre. Ele é pobre na área financeira, mas ele é rico com a graça de Deus. Então, ele tem Deus com ele, tem tudo. Porque a riqueza maior que nós temos é o nosso Senhor Jesus, igual vocês sabem. Aí, mas o cara quer subir na vida junto com Deus, porque Deus, o nosso Deus não é contra ninguém que é bilionário, não. O nosso Deus nunca foi contra pessoas que têm bens materiais. Tem gente que tem bens materiais, tá certo, que acha que bens materiais é mais que Deus, troca os bens materiais, principalmente o dinheiro, por Deus, entendeu? Mas isso aí é gente, coitado, que não entende das coisas. Mas o Deus deles são o dinheiro deles, mas Deus nunca foi contra a pessoa que é que é rico, bilionário, não. Deus ama um bilionário igual ama um mendigo que mora na calçada, que não tem comida para comer. Deus não é contra ninguém que é bilionário. Importante é buscar ele. Ele ama todo mundo igual. Não importa que a pessoa é, essa pessoa é mendigo ou bilionário. Mas aí, igual eu tô falando com você, voltando ao assunto. A pessoa nasce sem nada. Aí a pessoa bota Deus na frente e fala assim, porra, eu nasci sem nada. Tem muita gente que nasceu no berço de ouro, mas eu nasci sem nada. Eu tenho sim, meu Deus, né? Graças a Deus. Mas eu não tenho dinheiro. Eu vou correr atrás para me ver se eu consigo adquirir alguma coisa de valor, que vale. Então a pessoa começa a correr atrás, trabalhar, correr atrás. Começa, vem uma bala no trem, não dá certo. Engraxa um sapato, não dá certo. E engraxa um sapato, não dá certo. Entendeu? Aí ele arruma um trabalho para ele. Mas larga de engraxar sapato, arruma um trabalho para ele melhor no mercado. Aí o primeiro dinheiro que ele ganha, ele investe. Ele investe e começa a trabalhar e segurar. Primeiro com Deus do lado dele e com a inteligência dele. E ele começa a subir. Ele começa a subir na vida. Tá entendendo agora? Aí neguinho começa a olhar ele e fala, como é que esse cara não tinha nada e subiu? Ele subiu, primeiro é Deus. Depois foi a força e esforço dele. Ele correu atrás. Ele não ficou sentado, deitado na cama, olhando pro teto. Entendeu? Esperando cair do céu, porque nada cai do céu. Você tem as coisas, você tem que correr atrás. Você tem que arregaçar a camisa e correr atrás. Então é por isso que ele adquiriu. E hoje em dia, ele subiu na vida e está bem. Jesus abençoou ele, está bem. Graças a Deus, nosso Deus abençoou ele. Então, isso aí é um vídeo que eu estou gravando sobre a pessoa começar do zero. Você entendeu? A pessoa começa do zero. Entendeu? Começa do zero e termina rico, tá entendendo agora? E não tinha nada no começo. Começou do zero, não tinha nada. E terminou rico. Por que terminou? Primeiro Deus que ele seguiu, que ajudou ele, e o sócio dele também. Que ele soçou. Porque nada, tudo tem que correr atrás. Se não correr atrás, nada cai do céu. E ele conseguiu. Hoje em dia ele venceu na vida, tá rico com Deus do lado dele e tá rico financeiramente. É isso aí, meus amores, eu amo vocês. Fica na paz, fica com Deus. Mas para conseguir as coisas nesse mundo, não precisa roubar nem fazer nada errado. É só correr atrás, botar Deus na frente, correr atrás, que consegue chegar no top final. Consegue chegar a alcançar o objetivo.
Fica na paz, meus amores. Fique com Deus. Amo vocês em qualquer lugar do Brasil.